Olá, bom dia, moçada. Tudo bem? Como é que passaram esses dias aí? Beleza? Então vamos dar um prosseguimento à nossa aula de química. Nós estamos no módulo 45, caderno 8, setor 231, capítulo 12, página 171. A gente vai trabalhar hoje com os ácidos encontrados no dia a dia, ácidos do cotidiano, ok? Bom, a gente viu que a principal característica de um ácido é o seu hidrogênio ionizável presente na fórmula, né? Como vocês bem observam aí, que todo ácido ele tem como característica principal, segundo o Arrhenius, o hidrogênio ionizável. Vocês estão presenciando essa imagem que tem na apostila de vocês das frutas cítricas. Quando a gente diz frutas cítricas, significa que essas frutas possuem uma leve acidez ou uma acidez mais acentuada, depende da concentração, né, de cada fruta, de ácido. A famosa laranja azeda, né? É isso aí. Um dos ácidos importantes do nosso cotidiano é o ácido sulfúrico, H2SO4, como vocês estão vendo na fórmula. O ácido sulfúrico é um ácido presente na forma de solução, isto é, diluído em água na bateria do carro. Então, toda bateria de carro, de automóvel, dentro dela, seja ela aberta ou lacrada, contém uma solução de ácido sulfúrico para que essa bateria possa sofrer o carregamento elétrico. Da mesma forma, quando você dá partida no veículo, ela descarrega e carrega ao mesmo tempo. Né? Vocês vão ver aí depois que tem o gerador que vai fazer com que a bateria seja carregada a partir do momento que o motor é ligado. Tá? Basicamente, o ácido sulfúrico, ele é a gente fala que é o carro-chefe dos ácidos, né? O ácido sulfúrico está presente na fabricação de plásticos, fibras têxteis, fertilizante, o sulfato de cálcio, né? O pessoal chama de sulfato de cálcio, aí o gesso agrícola é muito utilizado para correção do solo. E em tintas, vernizes, papéis de celulose, para a gente fazer celulose a partir do eucalipto, né? Eu passo por um processo onde eu quebro as fibras de celulose pela ação do ácido sulfúrico. E como que eu obtenho o ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico é fácil. É o enxofre sendo aquecido com oxigênio do ar. Então vamos fazer o sinal de aquecimento. Ele forma o dióxido de enxofre. Eu coloco 2 mols de dióxido de enxofre, reajo com o oxigênio do ar, porque ambos são gases. Vou produzir trióxido de enxofre, 2SO3. Esse SO3 reage com água numa determinada pressão e irei obter o ácido sulfúrico. É desse jeito. Então é a partir do enxofre que eu obtenho esse importante ácido para a indústria de transformação mundial. Tá? Bom, gente, agora nós temos aqui o ácido nítrico. Né? Ácido nítrico é um ácido extremamente importante para a indústria. Existem referências de uso do ácido nítrico a partir do século XII. A partir do século XII. Esse ácido tem um comportamento assim interessante. Ele é muito volátil, né? Ele é volátil, ele é incolor, ele é corrosivo e ele é cáustico, tá?
tem um aroma cáustico assim. É muito utilizado para fabricação de nitroglicerina ou trinitolueno, tá? O algodão pólvora, que é a trinitrocelulose, o ácido pícrico, para produzir o picrato de butencila, que é uma pomada utilizada em queimadura, e o picrato de amônio, que é um explosivo, tá? É utilizado na fabricação do nitrato de amônio, que é um adubo. O nitrato de amônio é aquele sal, né? Vocês vão ver aí depois, é o NH4NO3, nitrato de amônio. Isso daqui é um fertilizante, ó. É aquele mesmo fertilizante que ficou estocado no porto em Beirute, que explodiu lá, tá? Nitrato de amônio. Então eu faço nitrato de amônio, enfim, tem até remédio para o coração. A gente utiliza aí o ácido nítrico como reagente, para vocês terem uma ideia de como é importante esse ácido, tá? Esse é o ácido que tem um comportamento mais engraçado. Porque esse ácido, na realidade, ele só existe em sistema fechado. Uma garrafa de refrigerantes, uma garrafa de água mineral com gás, tá? A bebida gasosa tem esse ácido aí. Tem esse ácido. Então, por exemplo, água com gás. Água com gás seria, o produto final seria o ácido carbônico. Porém, esse gás sai do líquido. Então ele diminui a acidez dele, é um ácido muito fraco. Por quê? Porque ele simplesmente o dióxido de carbono é liberado, aí você não tem mais ácido. Então se ele sai para o meio ambiente, é um ácido volátil que a gente diz. Tá? Então as bebidas gaseificadas de um modo geral têm esse ácido. Agora se abriu a garrafa, o gás sai, deixa de ser ácido. Esse só é ácido quando ele estiver no sistema fechado. Porque abrir o sistema, né, abrir uma garrafa, por exemplo, a tendência é o gás sair. Tá? Então é um gás fraco e volátil. Tem nas bebidas gasosas aí. Qualquer bebida, água mineral, champanhe, cerveja, refrigerante, enfim, tudo que for gasoso aí, em termos de bebida gasosa, tem o ácido carbônico. Esse daqui também vocês conhecem bem, tá? Esse conhece bem. Esse ácido, ele é conservante das bebidas do tipo cola. Qualquer bebida escura do tipo cola é o conservante, tá? E ele também é acelerador de reações químicas. Ele conserva não só refrigerante, mas existem alguns doces, aquelas balinhas coloridas, tá? Tem o ácido fosfórico na forma de fosfato de alguma coisa, ou ácido fosfórico mesmo na forma de pó, tá? E é uma substância acidulante que dá aquele sabor azedo, né? Ou então ele conserva os refrigerantes de um modo geral, tá? Alguns medicamentos têm o ácido fosfórico como estimulante de apetite, ou seja, aumentar a fome da pessoa. A pessoa está sem, tá? Então toma o medicamento é a base de ácido fosfórico. Tem uma aplicação muito grande. E outra coisa, com o ácido fosfórico eu faço o famoso superfosfato, que é utilizado como adubo. Ele é utilizado como adubo, tá certo? Outro ácido aqui que é muito conhecido, que é o ácido cianídrico, ele tem na amêndoa amarga, tá? Esse ácido aqui é utilizado para fazer cola super bonder, corante, corante de tecido, corante de alimentos, tá? Os acrílicos, exatamente isso. Esse ácido é conhecido no mercado como ácido prússico. A fórmula dele é essa que você está vendo aqui, HCN. Esse é um ácido muito volátil, eu nem coloquei como exemplo aqui, e ele é letal.
Os Estados Unidos ainda usa esse ácido na forma de vapor nas famosas câmaras de gás, onde você tem a pena capital aí, né? A pessoa que é condenada tem a pena capital. Então eles utilizam esse ácido aí. Mas vamos tirar o lado negativo, ele tem um lado positivo. Se não fosse os acrílicos hoje, muita gente, né? O acrílico muitas vezes ele substitui a porcelana. Só para vocês terem uma ideia, tá? O acrílico ele é utilizado em prótese. Então é o lado bom desse ácido, tá certo? Os corantes, que seria da vida nossa sem o corante? Então os corantes também, a grande maioria dos corantes, seja de uso alimentício, seja não alimentícios, eles são produzidos a partir de uma reação envolvendo o ácido cianídrico, ok? Então esse é o lado bom da coisa. Aí eu coloquei assim, mas aonde tem ácido cianídrico? Ó, tem cianeto na semente da maçã, tá? Esse íon aqui, ó. Esse é o ácido cianídrico. O ácido cianídrico, você sabe que colocando em água, ele vai ter isso daqui, né? Água. Ele vai ionizar e você vai produzir isso. Vamos tirar aqui, vamos apagar aqui. Vai produzir isso daqui, ó. Esse íon aqui é o cianeto, tá? Ô professor, então se eu comer semente de maçã eu morro? Não, não é bem assim, né? A quantidade aqui é ínfima. Você vai ter que comer quase um caminhão de semente de maçã para liberar o ácido cianídrico aí. Também não é tão assim não, mas que tem. Semente de maçã tem ácido cianídrico, sim. Cianeto, né? É o íon cianeto, não seria nem um ácido, tá? Só que você vai ter que comer muito aí, mas muito, um caminhão para poder morrer, tá? Ninguém... Ela é amarga, é uma semente amarga, não sei se alguém já mastigou semente de maçã, uma semente bem amarga, aquilo lá é o cianeto, tá? Esse é o ácido, hein? Ácido fluorídrico. Se você pesquisar na internet, eu falo que sempre todo mundo coloca o lado ruim das coisas, né? Nunca o lado bom. Com o ácido fluorídrico, eu faço, por exemplo, eu reajo o ácido fluorídrico com soda cáustica, eu vou obter o fluoreto sódico. O fluoreto de sódio é usado, por exemplo, nos cremes dentais. Ele protege o esmalte do dente. É o flúor que você usa. Só que eu não posso usar ácido fluorídrico. Por quê? Porque esse ácido aqui, gente, é um ácido moderado. É o único hidrácido moderado. Olha lá, você pode ver que ele não tem oxigênio na molécula. Ele é um hidrácido moderado, ou seja, se eu tiver 1000 moléculas desse ácido, somente 500 são quebradas em água. Só para vocês terem uma ideia. Esse ácido fluorídrico eu não posso colocá-lo dentro de recipiente de vidro que ele reage com vidro, dentro de recipiente metálico que ele reage com metal. Então eu vou ter que colocar esse ácido em recipiente que tem o que? Plástico, senão ele corrói. Se você ver essa imagem que eu coloquei aí, esse vidro circular, aqui ó, esse vidro aqui, nós estamos indicando, né, aqui, que ele foi corroído por um... Então eles colocaram uma estampa de plástico e passaram um pincel também de plástico, né, com cerdas de plástico, sobre a matriz, e ele corroeu. Então onde ele passa, ele corrói vidro. Por isso que eu não posso armazená-lo em vidro, somente em plástico, nem em metais. Tá? Então ele forma aí o fluoreto de sódio, como bem falamos aí, que é esse sal aqui, que é utilizado como anticárie, né? No creme dental, nos cremes dentais, no sistema de tratamento de água, eu uso esse sal. Tá? E ele também é utilizado para fabricação e corte de componentes eletrônicos. Quando eu quero cortar, por exemplo, um processador, o corte que é feito é com jato de ácido fluorídrico, tá? Então ele corta lá o processador, né? Quando você vai fazer a montagem de componentes eletrônicos aí, você usa esse ácido aqui, tá? Outro ácido interessante é o ácido que sai na forma de vapor
Ou seja, esse ácido aqui é o ácido sulfídrico, tá? É esse daqui. Esse ácido, é esse vapor que vocês estão vendo aí. São os gases liberados pelos vulcões. Então, o ácido sulfídrico é um gás presente na forma de vapor nos vulcões. Ele é tóxico, por quê? Porque ele sufoca, gente, ele é sufocante, o ácido sulfídrico. O ácido sulfídrico, gente, ele tem cheiro de ovo podre, tá? Cheiro de ovo podre. Esse é o cheiro do ácido sulfídrico. Ele é um hidrácido, e é um hidrácido fraco e volátil. Ele evapora, é um tipo de ácido que evapora com facilidade, deixando o ambiente com cheiro característico, tá? Então agora a gente vai passar para os exercícios. Vamos pegar o primeiro da página 181. Então aqui, é uma questão da PUC de Minas, né? Ele diz o seguinte: a tabela apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. A fórmula dos ácidos das tabelas são respectivamente. Então vamos descobrir a fórmula. Ele fala que o ácido muriático é utilizado na limpeza doméstica e na decapagem. Decapagem de peça metálica. Por exemplo, quando você vai soldar alguma coisa de ferro, o cara passa um pincel com líquido ali. Ali é o ácido clorídrico impuro. O ácido clorídrico impuro é conhecido como ácido muriático. Tá? É o brilho alumínio, aquele brilho alumínio, né, que vocês conhecem, aquela solução, tem ácido muriático. Esse ácido muriático, quem é? O nome popular é o HCl. Tá? O ácido fosfórico, acidulante em refrigerantes, balas e goma de mascar. É o H3PO4. Você vai ter que pegar a fórmula aí do ânion, né, e descobrir. O ácido sulfúrico, desidratante e solução de bateria. Nós acabamos de falar. H2SO4. E por último, o ácido nítrico, indústria de corante e explosivo. Vai achar aí HNO3. Então é HCl, H3PO4, H2SO4 e HNO3. Alternativa A. Certo? Tá aí. Alternativa A. A segunda questão, ele fala: quais são a fórmula e o nome do ácido usado para fazer gravação em vidro? Fácil. Quem grava vidro? A fórmula é essa. O nome do ácido? Ácido, como ele não tem oxigênio, né? Fluorídrico. Ele é um hidrácido, né? Ácido fluorídrico. Fórmula e o nome do ácido. Certo? Beleza, passei. Vamos fazer os extras agora. Número 4. Ácidos se fazem muito presente no nosso cotidiano. Estão presentes até mesmo na nossa alimentação. As águas e refrigerantes gaseificados têm seu diferencial. São mais refrescantes, né? Quando você vê aquelas bolinhas de gás explodindo na sua boca, você vai sentir, né, a reação da refrescância. Por isso que diz refrigerante. Qual o oxiácido em questão? Ele está falando que o ácido é um ácido oxigenado, oxiácido. Bom, se eu pegar o CO2 mais água, gás carbônico mais água, eu terei o quê? Eu terei o H2CO3, que é o ácido carbônico. Então, a alternativa correta, D de dado. Água e gás carbônico, né? Olha lá, água e gás carbônico. Isso aqui é líquido, isso aqui é gás. Isso aqui é líquido. Certo? Tá aí. Então, ácido carbônico aí. Tranquilo. Quinta questão. De acordo com as aplicações descritas, relacione o respectivo ácido à fórmula correspondente. Então, vamos lá.
Ácido usado como acidulante em balas e goma de mascar. É o ácido fosfórico. É o H3PO4. A gente já viu isso. Ácido usado na limpeza doméstica em peças metálicas e decapagem. É o ácido clorídrico ou muriático. Ácido usado como desidratante e em soluções de bateria. É o ácido sulfúrico. Acabamos de ver. Ácido usado na indústria de explosivos e corantes. É o ácido nítrico. HNO3. Então a gente vai ter que juntar aqui. Vamos lá. Ácido sulfúrico, quem que é? É o 3. Ácido nítrico, quem que é? Ácido nítrico é o 4. Ácido fosfórico, quem é? É o 1. Ácido muriático, quem é? É o 2. Então ficou 3, 4, 1, 2. Então, fica o primeiro, o 1 é C, o 2 é D, o 3 é A e o 4 é B. Alternativa C. Tá aí. Fácil, hein, gente? Tranquilo, hein? São os ácidos que fazem parte do nosso dia a dia. Ok? Vamos agora entrar no módulo 46. Caderno 8, continuando. Setor 231, página 186. Nós iremos trabalhar agora com uma função chamada base. O que é base? Primeiro, base, ela está presente no sabonete, ela está presente no sabão feito em casa, ela está presente na indústria de papel e celulose, ela está presente no sabão em pó, ela está presente na indústria metalúrgica, ela está presente na indústria farmacêutica, enfim, tem uma aplicação muito em produtos de limpeza, tem uma aplicação muito grande. Então, o que seria a base de Arrhenius? Base de Arrhenius é toda substância que você imaginar aí, que em solução aquosa tem como único ânion a oxidrila, o OH. Então isso é base, ó. Libera como único ânion hidroxila. Tá? Então você tem o metal ligado ao OH. Nas bases nós temos ligação iônica aí, tá? Então as bases aí, tá certo? É algo assim ligado a isso, onde X é um metal e o OH são não metais. É o cátion e o ânion. Isso é base. Ok? Características de uma base. Elas são adstringentes, tá? Ou seja, amarra-boca. É igual romã verde, pepino, que mais? Uma banana verde, né? Você sente que amarra a boca. Claro que ninguém vai colocar soda cáustica na boca para ver se amarra a boca, né? Mas ela é extrema, soda cáustica precisa tomar um certo cuidado. Quem faz sabão em casa, tem cachorrinho ou criança pequena tem que ficar longe. Então são bases aí. A única base que não tem metal ligado ao OH é o hidróxido de amônio, tá? É isso daqui, ó. Isso daqui não tem metal ligado a ele. Então aqui, se você for analisar, é o NH4, né? Ó, NH4OH. É a única base em que você não tem metal na estrutura. Ok? Então tá aí, ó. NH4OH. Certo? O que mais? Quando você cai, por exemplo, você pega um sabão feito em casa, você vai ver que quando você passa na mão o sabão, às vezes tem resíduo de base ainda, de soda cáustica. Você passa e deixa a mão lisa, né? Aquilo é a presença de base. Se você colocar no indicador, nós não tivemos aula presencial de laboratório,
Então fica difícil o pessoal ver, mas tem um indicador, uma substância, que indica se é base ou se é ácido, pela cor, pela mudança de cor. Tá? Então, por exemplo, você pega um papel de tornassol rosa, ele fica azul. Se você pegar um papel de tornassol azul, ele continua azul. Tá? Então, um papelzinho colorido, cor de rosa, quando você coloca isso, você pega um sabão feito em casa, joga um pouquinho de água e encosta o papelzinho lá. Você vai ver que ele vai ficar azul. Por quê? Pela presença de base que tem no sabão. Principalmente sabão feito em casa, sempre deixa um resíduo lá. Né? Sempre deixa resíduo. A gente sabe que toda base é uma substância iônica, então elas se dissociam, ou seja, elas separam, né? Por exemplo, você tem uma base aqui, ó, onde X é metal, ligado ao OH, que é não metal. Quando você coloca isso na água, olha o que acontece. Vai formar X mais OH menos. Eu vou formar cátion e ânion, né? Onde X é o metal. O único não metal que tem é essa base fraca aqui, que é o NH4OH. As demais bases todas, e todas elas na presença de água, conduzem corrente elétrica. Então lembra que é a ligação iônica aí. Tá lá. Conduzem corrente elétrica. As bases são estocadas em frascos de plástico, pois reagem com CO2 do ar, formando composto que endurece a tampa de vidro. Aí fica difícil de você abrir. Tá? Por isso, quando você vai comprar soda cáustica no supermercado, a soda vem num frasco de plástico, um tubão de plástico lá, tá? Porque se ela evapora ou ela sem querer se bate, né, no transporte, aquele líquido desce. Se for um vidro, se ele estiver no vidro, ele vai lacrar, bem dizer, a tampa, tá? Ele vai lacrar, ele vai ressecar tudo ali. Como é que eu faço para dar fórmula na base? Muito fácil. Então você tem normalmente o metal com carga positiva e a hidroxila com carga negativa. Um exemplo, se esse metal aqui for 2 mais, o que eu tenho que fazer? A hidroxila é sempre menos 1, você vai passar o 2 para cá, ó. Pronto. Tá? E se, por exemplo, se o M for 3 mais ou mais 3, como é que eu faço a base? Faço. O OH é sempre negativo, né? Isso aqui é 3, ó. Você vai colocar entre parênteses e vai passar esse 3 para cá, tá? Você passa o 3 para lá. Então você coloca o 3 aqui, ó. Pronto, está feito. Desse jeito que a gente faz a fórmula de uma base. Então o OH não posso esquecer. O OH da base é sempre negativo, uma vez negativo, ok? Aí tem uns exemplos aqui, ó, de como ele faz a base. Ele fala que a única, isso é hidroxila ou oxidrila, né? Aí, ó, OH, tem um OH, tem 2 OHs, tem 3 OHs. Eu posso representar a dissociação. Isso que eu estou representando é a dissociação. Dissociação. A gente sabe que dissociação é separação, né? Dissociação de base. É desse jeito que eu separo em cátion e ânion uma base. Ok? Como que eu posso classificar uma base? Bom, eu posso classificar uma base quanto ao número de OH. Quanto ao número de OH? Sim. Essa é uma monobase, tem um OH. Essa daqui, ó, de base, 2 OHs. Tribase, 3 OH. Tetrabase. E acima de 4, polibase. Tá? Então aqui, ó, tribase, ó. Certo? Tá aí. Então posso classificar de N maneiras aí. A primeira é a classificação com relação ao número de OH. Tá? Quanto à solubilidade, quem são as bases solúveis em água? Para simplificar a coisa, 1A e amônio são solúveis. As demais bases são pouco solúveis, tá? Então é 1A e amônio, as bases mais solúveis aí. Solubilidade a 25 graus. Olha lá. Quem é mais solúvel?
Por exemplo, lei de magnésia. Todo mundo conhece lei de magnésia. É isso daqui, ó. Essa base aqui é pouco solúvel. Tanto é que quando você lê lá no frasco, ele fala agite antes de usar. Por quê? Porque ela é pouco solúvel. Ok? Por isso que os elementos, nem todos os elementos da 2A formam bases solúveis aí. Certo? Base forte, base fraca. Tem isso? Tem. Quem são as bases fortes? 1A e 2A. Base da família 1A e 2A. Tem exceção? Tem. Quem? Hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio é o leite de magnésia. O que você conclui com isso? Que o leite de magnésio é pouco solúvel. Quem já viu leite de magnésia no frasco, é o leite de magnésio. Essa base é pouco solúvel. Todas as bases da família 1A e 2A são solúveis. Somente o leite de magnésio que é insolúvel. E as demais bases? Elas são fracas. Ou seja, elas demoram, elas não quebram com facilidade aqui, ó. Por isso que elas são fracas, tá? São consideradas, né? Então, partindo para os exercícios, ele fala assim: com base na fórmula M, OH, o OH da base é sempre menos. Se aparece 3 aqui, significa que aqui é mais 3, ó. Certo? Bom, quem seria o M? O M seria o quê? O metal. Metal. Enxofre é metal? Não. O alumínio é? É. Que família que ele é? 3A, então poderia ser o alumínio. Ó. Al mais 3, OH menos, passo 3 para cá, pronto. Poderia ser o alumínio. Por enquanto está dando alumínio. Poderia ser o sódio? Não. Por quê? Porque é da família 1A. Vai ficar, se fosse o sódio, ficaria assim, ó, NaOH. Poderia ser o cálcio? Também não. Por quê? Porque o cálcio é da família 2A. Como é que ficaria o cálcio? Ficaria Ca mais 2, que é da família 2A, OH menos. Passa esse 2 para cá. Aí, ó. Então, o cálcio não pode ser. E pode ser o chumbo? Também não. Também não. Chumbo é do grupo B. O chumbo é estoque. Ou é chumbo 2, que não pode ser, ou chumbo 4. Então, não é nenhum dos dois. Tá? A resposta correta seria alumínio. Ok? Tá aí, ó. Alumínio. Segunda questão. Nas cinzas estão presentes substâncias que, em contato com a água, promovem o aparecimento, entre outras, das substâncias conhecidas como hidróxido de potássio e hidróxido de sódio. Escreva as fórmulas que representam essas substâncias. Fácil. O OH é sempre negativo. Tá aí. Esse é o hidróxido de potássio. E aqui, hidróxido de sódio. Então, se eu colocar um OH aqui, ó, vai ficar assim, ó. Pronto. As duas substâncias, hidróxido de potássio e hidróxido de sódio. Eu coloquei o potássio na forma de elemento, né, lá, e sódio. Certo? Tá aí. Segunda questão. Fácil, questão fácil. A terceira é da Organização Santamarense de Ensino e Cultura, OSEC. Organização Santamarense de Ensino e Cultura, OSEC, São Paulo. Questão de vestibular da OSEC. Ele fala o seguinte: uma base forte deve ser ligado ao grupo OH. Um elemento mais eletropositivo, sim. Um elemento da família 1A. Por enquanto está dando S. Tem que ser mais eletropositivo, ou seja, o elemento
Era mais eletropositivo, é metal. Por enquanto a A está dando certo. Um elemento mais eletronegativo? Não. Um semimetal também não, tem que ser um metal. Um metal que dê 3 elétrons? Não, sua família 1A não tem 3 elétrons. Um não metal ou ametal? Não. Então a resposta correta é A. Correto? A número 4. É legal porque essa questão aqui, ó, é uma questão extra, tá? Ele fala, sabor adstringente é quando percebemos quando comemos uma banana. Que substância teria sabor adstringente? Bom, isso é ácido, isso é vinagre. Isso aqui não, é o vinagre. Isso daqui é sal de cozinha. Isso daqui é glicose, sacarose, desculpa. Isso aqui é ácido. Então, a única seria essa. Por quê? Porque é uma base. Pronto. A única que iria amarrar a boca aí. Essa questão também é muito bacana. Ele fala com relação, é a quinta questão, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, lá no Paraná. Com relação às propriedades, ele quer saber as propriedades das bases de Arrhenius, é incorreto. Presta atenção agora, ó, que ele está dizendo que é incorreto. Afirmar que o hidróxido de amônio é uma base não metálica, bastante solúvel em água. Então, é uma base não metálica, verdade. Os metais alcalinos, que é da família 1A, formam monobase com alto grau de dissociação, verdadeiro. As bases formadas pelos metais alcalinos terrosos são fracas, visto que são moleculares. Não. Os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos são pouco solúveis em água. Verdadeiro. Uma base é tanto mais forte quanto for o seu grau de dissociação. Verdadeiro. Então, bases metais são fracas. Está falando fracas. Não são bases fortes. É essa daqui, ó. Ele falou que é fraca, base da família 2A, dos metais alcalinos terrosos, que é a família 2A, ó. Isso é a família 2A. Deixa eu ver aqui. Essa é a família 2A, ó. Então, é isso daqui. Falso. Não é fraca, é forte. Então é a C, tá?